Olá, meus amigos, vamos fazer uma aula rápida aqui, um resumão de antimicrobianos. Tem que ser rápido, o último que eu fiz agora de anti-inflamatórios foi longo. Só para a gente ter uma noção bem geral do que a gente pode abordar, né, nas nossas diversas avaliações aí. E, geralmente a segunda avaliação que a gente faz. Meus amigos, nós temos aí uma diversidade de antibióticos hoje sendo utilizados de maneira muito inadequada, de maneira irresponsável, e consequentemente a gente acaba favorecendo mecanismos, né, de resistências, e induz essa forma de utilização de medicamentos de qualquer maneira, a gente acaba induzindo a aparecimento de micro-organismos cada vez mais resistentes. Né? Nós temos aí 3 formas de aquisição de resistências mais bem usuais. Nós temos aí a tradução, a transdução e a conjugação. Isso acontece de forma constante e existem as diferenças dessa resistência. A resistência que é adquirida, que é essas 3 que eu falei, e a resistência inata, né, que o micro-organismo já nasce com ela. E assim, o processo de resistência de maneira seletiva, ele acaba sendo direcionado ao uso irracional de medicamentos. Porque quando hoje, como existem muitos micro-organismos com essa aquisição de gene de resistência, eu acabo tendo num ambiente, num nicho microbiano, colônias da mesma espécie, só que algumas delas se comportando geneticamente diferente. Então, quando eu tomo um determinado antibiótico, se ele não for um antibiótico adequado para destruir toda aquela colônia específica daquela que está causando aquela infecção, eu acabo destruindo as sensíveis e mantendo as persistentes, né, que é uma classe de micro-organismos que estão ali. Estou falando de bactéria, mas pode ser fungo. E você mantém elas ali. Então, assim, o uso inadequado, quando eu for utilizando medicamentos de forma inadequada, eu acabo fomentando o aparecimento dessas persistentes e elas vão se proliferando cada vez mais. Então, assim, a gente, né, busque o tratamento, mesmo que empírico, mas de forma racional. Você inicia com um antibiótico, né, de espectro razoável, que seja eficaz para aquele tipo de infecção, que você precisa ter um norte de uma infecção de micro-organismo, por exemplo. Quando eu falo de bactéria, se eu tenho uma noção dessa infecção ser uma infecção de uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Então, outro ponto que a gente tem que conversar hoje. E eu vou ter esse norte para fazer uma prescrição empírica, vocês que são profissionais de saúde, né? Nós estamos conversando aí com médicos, com dentistas que vão ter essa análise, vão precisar fazer muitas vezes prescrições empíricas. E outros profissionais de saúde que vão assistir essa aula e, consequentemente, vai ter também esse direcionamento. É necessário ter essa dimensão de como prescrever empiricamente. Porque, assim, muitos profissionais são contra o empirismo, né? Mas vamos falar de Brasil, realidade. Você, para fazer um antibiograma, demora. E o estado do paciente, às vezes, não tem condições de esperar um antibiograma. Então você tem que analisar ali, muitas vezes o profissional de saúde, o prescritor, ele vai avaliar o trato microbiológico que foi acometido, né? O sítio de isolamento dessa infecção, né? Então, se a pessoa apareceu com uma infecção na garganta, no trato oral, então quais são os micro-organismos comuns daquele trato ali, que são moradores, colonizadores desse trato? Então a gente imagina que, em razão de algum problema imunológico, aquela bactéria que está ali residindo foi lá e de forma oportunista causou uma infecção. Então a gente imagina que a grande probabilidade da infecção que está ocorrendo seja daquelas bactérias que moram naquele trato. Então é muito comum que, empiricamente, numa infecção no trato respiratório superior, nós temos a maior prevalência de bactérias gram-positivas. Então você vai prescrever antibióticos que têm muito mais eficiência para bactérias gram-positivas. Assim como se eu tiver também uma infecção intestinal, por exemplo, eu tenho muito prevalência de bactérias gram-negativas, salmonella, né, Klebsiella, Escherichia coli. São bactérias gram-negativas. Então eu vou ter a tendência a prescrever antibióticos com espectro que alcance gram-negativas.
Então isso é um empirismo, você prescrever de forma, utilizando o seu conhecimento prévio microbiológico no que tange a colonização dos micro-organismos no nosso corpo. A gente sabe que eles residem aqui de forma bem substancial, inclusive nos ajudam muito, né? Beleza. Não, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é entender que eu tenho ali, de forma rápida, de descobrir. Outra situação que eu tenho que avaliar é uma questão de condição do paciente. Se o paciente está em condições, está andando, está com infecção, está com febre, mas está dentro das suas, né, de todas das suas faculdades ainda mantidas, então você tem tempo para viabilizar. Você vai prescrever o antibiótico empiricamente e vai levar em consideração a via, não? Vou fazer um antibiótico oral, porque ele está bem. Além disso, tem que avaliar a condição daquele paciente manter aquele tratamento. Será que ele vai conseguir pagar R$150 num Clavolin, por exemplo, numa amoxicilina com ácido clavulônico? Ou 200, 150, 180? Se eu tenho hoje aqui na minha clínica uma forma de amenizar esse impacto, eu posso pedir para ele tomar, por exemplo, a bezetacil, que é um beta-lactâmico também com um espectro bem considerado, porque ele age com mais tempo e é um perfil lipídico, e você acaba sendo muito eficaz. Então, assim, eu tenho que avaliar isso tudo, porque se aquele paciente ele for para casa e não conseguir comprar aquele antibiótico, ele vai evoluir aquela infecção e vai piorar. Ou ele vai tomar uma quantidade, ou ele tem uma capacidade cultural, né, de forma de várias esferas, inclusive da periferia, e a pessoa não vai saber tomar o medicamento de forma correta, e aí vai favorecer a infecção, a resistência da bactéria. Então o profissional de saúde tem que ter essa variação ampla. Ele tem que entender que pode ter problema. Então ele tem que fazer o que for melhor para o paciente, para a sua clínica, para o local que ele trabalha, porque, por exemplo, se eu peço para fazer um antibiograma e eu vejo que um antibiótico mais em conta é eficaz, eu vou utilizar um antibiótico que é mais barato, até levando em consideração ao custo-benefício para a minha clínica, né, se for uma clínica, um hospital particular ou nesse sentido. Então, assim, na minha escolha no antibiótico, eu tenho que escolher um antibiótico eficaz a partir do meu trato, da avaliação empírica. Eu tenho que avaliar o paciente como um todo, como está esse paciente, se ele está bem. Agora, numa situação de emergência, você chegou, uma pessoa está internada com sepsia, onde você não tem para onde correr, aí você vai entrar com as medicações, também levando em consideração empiricamente também o que você acredita que aquilo está acontecendo, e geralmente um dispositivo invasivo a uma infecção relacionada a catéter. Estou fazendo essa ênfase aqui porque muitas questões minhas eu abordo isso. Aquele paciente, aquela minha análise do paciente, ele não está mais saudável, ele não está indo para casa, ele não está andando. Ele está internado, em coma, ele estava com uma infecção e agora evoluiu, porque a partir dos procedimentos invasivos, ele acabou tendo uma infecção mais séria, mais grave, e aí todos os antibióticos que ele está tomando não está respondendo. Então a gente vai pensar o quê? Pô, ele está fazendo uso de equipamentos de auxílio respiratório, fez cateterismo, fez o dispositivo invasivo, será que ele não pegou infecção hospitalar? Então, assim, eu já penso numa bactéria multiresistente. E aí sim, eu já faço uma prescrição empírica relacionada à minha preocupação. Se for um dispositivo invasivo do sistema respiratório, né? Eu vou entrar com um micro-organismo presente ali naquele trato também, um antibiótico que seja eficaz, mas eu vou ter que enviar, tentar buscar uma secreção, buscar ali o próprio hemocultura, fazer uma hemocultura para o sangue dele, para mandar fazer um antibiograma. Por quê? Porque eu preciso saber realmente qual antibiótico vai ser eficaz. Porque eu estou percebendo que é uma infecção multiresistente. Está num ambiente extremamente perigoso, né? O ambiente hospitalar é muito perigoso. Não dá tempo de a gente falar, a gente falei sobre isso na aula, não dá tempo. Ali eu tenho presença de micro-organismos diversos, material biológico, nós temos ali produtos químicos inadequados. Então você só corrobora com a infecção hospitalar. Tá? Então quando eu vejo essa imagem, gente, eu tenho que ver uma questão muito além do que chegar e prescrever, vou botar logo uma azitromicina, vou dar logo uma cefaloxina, vou dar logo um ceftriaxona, não é isso. É muito perigoso, porque
você acaba entrando na questão da resistência, a questão de você limitar a utilização de antibióticos possíveis. Então é necessário fazer uma avaliação do paciente. Então, assim, busquem esse entendimento. Avaliar o paciente na sua forma ampla. Se eu estou bem, se eu posso entrar ali com um medicamento de baixo espectro inicialmente, não, vamos entrar então inicialmente com uma amoxicilina, você está bem, mas persistindo o sintoma, você retorna e a gente evolui, o caso para uma amoxicilina com clavulanato, e assim, se o trato for específico para gram positivo, né? Beleza. Mas hoje quase ninguém está usando amoxicilina porque as bactérias estão resistentes. Verdade, verdade. De tanto ser utilizado de maneira inadequada, você acaba favorecendo a resistência. Mas assim, eu ainda tenho possibilidade. Se for resistente à amoxicilina, ele está andando, ele está bem, e depois de 2 dias ele voltar e não foi eficaz, eu tenho a opção de dar outra, né? Porque eu usei o baixo, eu usei o primeiro. Aí eu posso usar amoxicilina com clavulanato, eu posso usar um outro beta-lactano com um maior espectro de ação, eu posso entrar numa outra classe, eu posso usar outras classes, entende? Porque se eu começar logo lá em cima, jogando, por exemplo, não, interna aí, vamos botar a vancomicina nele. E se por acaso esse microorganismo foi resistente a vanco, eu praticamente despenquei todos os outros que eu poderia ter usado inicialmente. E aí eu acabo favorecendo esse microorganismo de resistir a esses antibióticos. Então, gente, essa é uma avaliação. Deixa eu ver o que é importante. Então, falando em ambiente hospitalar, agentes, métodos de controle microbiano vai além da antibiótico terapia, né? Principalmente no ambiente hospitalar. Estou pensando em quê? Controlar o meu ambiente para evitar bactérias multiresistentes. Então, assim, olhando esse cenário que a gente está vendo, eu tenho que perceber que eu tenho que tomar cuidado com os dispositivos. O meu dispositivo invasivo tem que ser esterilizado. A minha equipe de limpeza tem que ser preparada, treinada, usando o melhor desinfetante possível. Eu tenho que usar o ar-condicionado para baixar a temperatura, porque as bactérias, os micro-organismos gostam de temperaturas elevadas, então eu baixo a temperatura. Eu tenho métodos de controle microbiano. Então, quando eu olho ambiente hospitalar, então falo para vocês, meus alunos, né, de odonto, de farmácia, de medicina, quando a gente responder uma pergunta dessa, quais são os métodos de controle? Tem vários. Eu tenho antibiótico terapia, porque é direto ao paciente, mas eu tenho os métodos que eu vou utilizar naquele ambiente. Eu tenho que preparar minha equipe, eu tenho que participar da equipe de CCIH, eu tenho que ajudar a criar protocolos de prescrição de antibióticos, eu tenho que favorecer o controle de temperatura, manter ali planilhas de controle de temperatura, eu tenho que comprar medicamentos que seja disponível ali para diversos tipos de situações relacionadas a micro-organismos. Então tem que estar envolvido no processo como um todo, né? Então isso é o controle. E eu não posso esquecer, gente, que esses micro-organismos, deixa eu mostrar aqui o slide para facilitar, eles fazem isso aqui, ó. Eles têm geralmente os multiresistentes, eles têm muita habilidade de formar biofilme. E aí é nessa formação de biofilme que elas conseguem fazer as infecções hospitalares multiresistentes. Mas não se engane que essas infecções estão relacionadas somente ao ambiente hospitalar, não. Ambientes comunitários também, né? Para o lugar que faz piercing, que faz, né, barba, cabeleireiro, manicure. Por isso que a Anvisa obriga a ter fornos de esterilização. Então, outra coisa importante, método de esterilização forno de esterilização, autoclave, agente desinfetante, né? E aí, para isso, eu tenho que saber as diferenças. O que é um agente desinfectante, o que é um agente esterilizante, o que é um agente antisséptico, né? Que aí eu estou falando de tecidos vivos. Esterilizante é um agente, seja químico ou físico, ele vai matar tudo, inclusive esporos. Agora, desinfectantes não, eles vão diminuir. Depende do nível. Nós temos aí o high level, intermédio level ou level, ou seja, níveis diferentes da desinfecção. E nem sempre você consegue destruir tudo, os esporos, por exemplo, na desinfecção de alto nível, tem situações que eu não posso garantir a eliminação dos esporos, por exemplo, desses micro-organismos, então é perigoso. Agora, já
né? O antisséptico ele vai agir em tecidos vivos, né? Um pouco álcool 70, né? Clorexidine. Quando você faz antes da cirurgia, você vai agir de forma a inibir o crescimento microbiano, um agente químico, por exemplo, mas que ele não vai ser tão agressivo na sua pele, na sua mucosa, né? Enxaguante bucal, por exemplo. Beleza. Então já falei bastante coisa para te ajudar nessa avaliação aí, se você for fazer. Mas assim, deixa eu ver alguma coisa a mais que pode te dar outro norte com relação a antibióticos, né? Então, com relação a gram positivo, vocês estão vendo aqui, ó, por que dessa busca louca de saber que sítio, né? Porque se eu sei, né, qual é o sítio, eu estou criando uma probabilidade daquela infecção microbiana ser daquele sítio, relacionado com as bactérias que residem naquele sítio. E se for uma bactéria, elas são diferentes. As bactérias gram negativas, elas não possuem na sua parede ali glicopeptídeos. Então tem que entrar com antibióticos que tem um mecanismo de ação ali voltado para a síntese proteica, né, para inibição de ribossomo, não somente isso, que vão atuar em metabólitos essenciais para transcrição. São vários antibióticos que vão atuar exatamente no DNA. Por exemplo, os quinolonas, por exemplo, eles atuam nas gram-negativas porque elas vão diretamente ali, inibe a DNA girase, a topoisomerase, que é um processo de novelamento ali do material genético bacteriano. Então, assim, por quê? Os beta-lactâmicos, né, os antibióticos que atuam mais para as gram-positivas, elas já atuam na parede de glicopeptídeos, que na gram-negativa tem muito pouco. E não está de forma externalizada. Da gram-negativa eu tenho glicopeptídeo, eu tenho peptídeo glicano, mas eu tenho entre as membranas. Então o antibiótico para beta-lactâmico, para ser eficaz ali, ele precisa ter características importantes para poder atravessar, por proteínas transmembrana, né? E são moléculas mais polares, conseguem passar por essas proteínas e chegar ali na camada de peptídeo glicano e conseguir matar a bactéria gram-negativa. Existem antibióticos, aí é um grande adendo que eu tenho que fazer essa observação para vocês para as avaliações. Que existem os medicamentos que são mais orientados para gram-positivos, que são eficazes para as gram-negativas, porque elas têm características moleculares que permitem elas a exercer essa função. Nós temos aí, por exemplo, o caso da sífilis, que é um troponema, que é um micro-organismo gram-negativo, que o tratamento padronizado é um beta-lactâmico, que é o bezetacil, porque a sua característica, né, de ação permite que ele consiga exercer sua função. Algumas cefalosporinas, dependendo da geração, são muito resistentes às beta-lactamases. Ainda não falei de beta-lactamase, de associação de beta-lactâmico, é muita coisa. Mas, assim, alguns beta-lactâmicos, eles conseguem ter na sua molécula condições de passar pelos canais ali transmembrana e exercer função nas gram-negativas. Assim como os medicamentos como quinolonas e outros de síntese que vão atuar no DNA, porque toda bactéria, seja gram-positiva ou gram-negativa, tem DNA. Então eu posso usar esse que eu uso para as gram-negativas na própria gram-positiva. Agora eu tenho que me preocupar com a molécula. Será que essa molécula que passa pelos lipídios de forma tranquila das gram-negativas vai passar pela essa camada de peptídeo glicano das gram-positivas? Será que ele vai conseguir? Então tem moléculas que sim, outras não. Então tem que entender que a molécula do antibiótico é primordial. Então quando eu falo amplo espectro, é aquele antibiótico que você consegue alcançar bactérias gram-positivas e gram-negativas ao mesmo tempo. E aí você, dentro do processo da prescrição empírica, você acaba te aliviando, porque se você entrar com uma medicação assim, você acaba, né, meio que, não importa se eu vou descobrir se é gram-positivo ou gram-negativo, vou dar um amplo espectro, e aí resolve o problema, né? O próprio ceftriaxone, né, que é uma cefalosporina de segunda para terceira geração, que é extremamente eficaz para gram-positivo e gram-negativa. Só que aquilo que eu falei para vocês, né? Se chegar um micro-organismo resistente, aí ferrou. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. E aí vamos falar sobre as resistências, né? Eu falei agora há pouco que
A amoxicilina mais não é eficaz, né? Quase não é eficaz porque existe a resistência. A grande principal vilã dessa resistência é uma enzima chamada beta-lactamase, que as gram-positivas têm em grande quantidade, né? As gram-negativas têm outras enzimas, né? Uma metal lá, braba também, mas nas gram-positivas nós temos as beta-lactamases, e aí você acaba tendo pouca eficácia de alguns beta-lactâmicos iniciais, né? As penicilinas iniciais, derivadas, que foram, né, assim, as naturais, elas acabam perdendo eficácia. Então você precisou, aí acabou aparecendo outros beta-lactâmicos mais robustos, com o intuito a resistir à ação das beta-lactamases. Exemplo, as cefalosporinas já nasceram com o objetivo de ser mais resistentes às beta-lactamases. Mas hoje você tem outros mecanismos de resistência às cefalosporinas. Tá? E aí você tem gerações, né, que vão melhorando cada vez mais isso. Tudo molécula, melhoramento molecular. E aí não só isso. E aí descobriram que a necessidade de uma associação de inibidores da beta-lactamase junto com os beta-lactâmicos. Aí hoje a gente, quando fala de clavulin, né, que é amoxicilina mais ácido clavulônico, tazocin, né, são moléculas que é igual aquela história, você quer pular um muro para pegar uma pipa e tem um cachorro, você joga uma carne ali pro cachorro, o cachorro vai em cima da carne, aí você consegue ir lá pular e pegar a pipa. Mais ou menos isso. É assim que os inibidores da beta-lactamase fazem. É uma associação medicamentosa com dois beta-lactâmicos, onde um tem mais afinidade com as enzimas beta-lactamases, que são, né, por exemplo, o ácido clavulônico tem muito mais afinidade com a beta-lactamase. A beta-lactamase se adere ali, vai fazer a função de inibição desse medicamento e deixa, né, a amoxicilina agir, inibindo ali, destruindo ali a parede celular das bactérias gram-positivas. Então é muito eficaz, né, muito eficaz. Mas existem medicações, algumas bactérias que resistem à ação desses medicamentos. E aí nós temos muitos outros antibióticos, vancomicina, tecoplamida, que vão ser eficazes para gram-positivas e não para gram-negativas, porque só atuam também nessas paredes, né? Parede das bactérias gram-positivas. E aí você acaba tendo ali muita dificuldade, né, no ambiente hospitalar, porque esses medicamentos começam a ficar custosos, caros, né? Temos a sulfonamida, que são medicações que vão atuar ali no metabolismo do ácido fólico, e todas as bactérias precisam, então acaba sendo de amplo espectro, porque todas as bactérias precisam de ácido fólico para, né, manter sua replicação de DNA. E aí as sulfa mais trimetoprimas, eles atuam numa enzima de hidrofolato redutase, outros numa enzima de cima, que também da mesma família. Você acaba tendo uma eficácia, também tem resistência. Alguns dizem que as sulfonamidas surgiram primeiro que o próprio beta-lactâmico, mas não foram registrados. Mas essa sulfa é extremamente eficaz, só que também tem resistência. E uma vantagem das sulfonamidas com trimetoprima, o famoso Bactrim, né? Bactrim. Esses medicamentos são baratos. No ambiente hospitalar, o pessoal compra 50, 60 centavos. Então, o custo-benefício, chegar a um antibiograma, atenção, porque eu estou falando isso não é à toa. Chegou um antibiograma lá e está escrito lá que a sulfonamida mais trimetoprima é eficaz, pode mandar ver porque é barato, quando você avalia custo-benefício. Maravilha? E aí, por exemplo, outra situação importante, chegou um paciente lá bem, mas com as colônias bacterianas aqui na garganta, né? Trato respiratório superior. Você é dentista, você é médico, você vai olhar, vai lá ver, consegue visualizar as colônias, né? E aí te assusta, mas se você sabe que aquilo ali está no trato respiratório, gram-positiva ou gram-negativa? Maior probabilidade de gram. Se você não botou sua boca no lugar indevido, a maior probabilidade de ser uma bactéria gram-positiva. Então você vai lá no beta-lactâmico, né, e prescreve, beleza. Você não pode, por exemplo, não, está com uma febre, vamos deixar ele internado aí, vamos dar uma ceftriaxona nele aí, intravenoso. Olha o dispêndio disso tudo, o cara está bem, né? Então você entra ali com amoxicilina com clavulonato, aí você pensa, o cara tem condições de pagar? Aí você vê, o cara é lavrador, é desprovido economicamente, aí você pensa, pô, peraí, o cara não vai ter condições de comprar um clavulin desse, então não vou passar, certamente essa infecção é recorrente, não adianta dar amoxicilina. Vamos pensar o quê? O que é eficaz, em uma dose só eu resolvo o problema dele, eu tenho aqui na própria emergência da UBS, vamos dar um bezetacil nele aí, né? Vai dar um intramuscular nele,
num dia só, ele não vai ter que comprar, ele não vai errar de tomar o medicamento oral. Então tem que pensar, profissional de saúde, nisso. Eu tenho que pensar da manutenção do tratamento. Então eu uso o Bezetacil porque eu já sei que pode ser uma gram positiva. E eu sei que a Bezetacil também tem um espectro legal para gram negativa. Se por acaso não for, porque é muito difícil não ser, gram positiva, eu vou ter uma condição de pegar também, porque intramuscular e o perfil lipídico, ali, o veículo lipídico da Bezetacil, ele acaba alcançando ali quase 21 dias de ação. Então vou preferir o Bezetacil. Então, atenção, eu não estou falando isso à toa. É importante ter esse entendimento. Entendeu? Porque é muito... não, mas aí se eu der um ceftriaxona, eu resolvo o problema. Se eu der um amoxicilina com clavulanato, eu resolvo. Beleza, resolve. Mas será que esse paciente vai conseguir? Ele vai comprar? Ele vai ter condições? Amplo e periférico. A avaliação profissional de saúde, principalmente vocês na linha de frente, né, dentistas, médicos, ou farmacêuticos vão estar também no processo, outros profissionais, enfermeiros e tal. Nossa avaliação, fisioterapeuta, não posso esquecer de ninguém, né? Eu trabalho com vários profissionais de saúde, né? Fisioterapeutas, biomédicos. Avaliação ampla e periférica. Eu tenho que avaliar efeitos colaterais, tenho que avaliar a condição do paciente, condição física dele, se ele está dentro de condições de voltar, se for o caso. Isso eu preciso ver, avaliar tudo isso. Beleza? Então, gente, temos vários antibióticos, vários mecanismos de ação, mas eu acho que assim, não é a proposta fazer com que você decore, né? Mecanismo de ação, por exemplo. Temos inibidores, né, do ribossomo na porção 50S, 30S, nós temos lá os macrolídeos, vamos ter lá os quinolonas que vão atuar, né, na própria DNA, nós vamos ter o metotrexato, né, o metronidazol, que é um oxidante, vai gerar radicais livres durante o processo de replicação na fita de DNA, atrapalhando a multiplicação. Nós vamos ter ali vancomicina, quando trabalhar na parede, nós vamos ter ali a aminoglicosídeo, também atua no ribossomo. Então são muitos medicamentos. A proposta não é decorar, a proposta é entender que eu vou ter medicações para atuar mais para gram positivas, outras para mais gram negativas. Maravilha? Só vou falar de uma classe importante aí, que são as polimixinas, né? Que são aquelas que vão se agregar ali na parede das bactérias e vão estourar ali, elas vão fazer, promover ali um descontrole osmótico, consequentemente, em casos sérios aí de bactérias multiresistentes, você usa sempre uma associação, né, de uma daptomicina ou uma medicação nesse sentido, que é para buscar últimas opções. Últimas opções. São utilizadas mais para as gram-negativas, porque tem uma afinidade ao perfil lipídico, elas se conectam ali e faz igual o nosso famoso sabão em pó, né, o detergente. Age fazendo destruindo ali essa membrana, consequentemente ali promovendo ali o descontrole osmótico e levando esse micro-organismo à morte. Maravilha, gente. Espero ter colaborado aí, nível, né, de resumo. Muito conteúdo, foi bem resumido mesmo, 28 minutos. O outro foi 30. Pesado, hein? Ninguém vai querer assistir 30 minutos de vídeo. Então vou parar aqui e depois eu vejo um outrozinho de antiagregantes plaquetários e trombolíticos. Abraço!